Houston, this is the International Space Station. We are ready for the event. 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on the mission to build. Se você se interessa por ciência e está entediado, a NASA oferece um canal do YouTube cheio de vídeos que podem satisfazer a sua sede por conhecimento, entre eles a transmissão ao vivo da Estação Espacial Internacional. Recentemente, os astronautas da ISS estavam fazendo alguma manutenção usual na estação, mas enquanto a câmera rolava, algo bizarro aconteceu na transmissão ao vivo. A situação incomum que se desenrolou na transmissão ao vivo da ISS durante o fim de semana levou alguns teóricos da conspiração perplexos. A NASA está tentando encobrir um avistamento de OVNIs? Será esta finalmente a prova de que os alienígenas existem? Fiquem por aqui até o final para descobrir o último evento que fez com que a NASA fechasse sua transmissão ao vivo. No início dos anos 90, uma coisa era bastante certa em relação à expansão do universo. Poderia ter densidade de energia suficiente para acessar a expansão e o recolapso, ou poderia ter tão pouco que nunca interromperia a expansão. Mas a gravidade, sem dúvida, reduziria a expansão com o tempo. É verdade que a desaceleração não havia sido notada, mas teoricamente o universo tinha que diminuir. O universo é denso, com a matéria e a força de atração da gravidade atraindo tudo. Depois veio 1998 e as imagens do telescópio espacial Hubble de supernovas muito distantes revelaram que o cosmos estava se expandindo mais lentamente do que pensávamos antes. Portanto, ao contrário da crença popular, a expansão do universo tem se acelerado em vez de diminuir devido à gravidade. Ninguém esperava isso, e ninguém sabia como descrevê-lo. No entanto, algo estava causando isso. De acordo com estudos e pesquisas, nós só exploramos aproximadamente 4% do nosso universo, sendo outros 96% um vasto desconhecido cheio de novas partículas, além de energia escura e matéria escura, assim como inúmeros planetas e talvez um tipo diferente de civilização que ainda não descobrimos. Esta pesquisa resultou na criação da Estação Espacial Internacional, ou ISS, uma das tecnologias mais incríveis da humanidade. A ISS levou 10 anos e mais de 30 viagens para ser montada. É o resultado de uma colaboração científica e de engenharia sem paralelo entre 5 agências espaciais de 15 países diferentes. Uma plataforma de 460 toneladas, permanentemente tripulada, orbitando 250 milhas acima da Terra, a estação espacial tem aproximadamente o tamanho de um campo de futebol. É cerca de 4 vezes o tamanho da estação espacial russa Mir e 5 vezes o tamanho do Skylab dos Estados Unidos. A estação espacial é reconhecida por testar equipamentos e tecnologias de naves espaciais que serão utilizadas em viagens de longo prazo à Lua e na exploração de planetas como Marte num futuro próximo. A ISS também pode ser usada para procurar vida alienígena ou outras anomalias no universo. A Estação Espacial Internacional tem feito extensas pesquisas sobre essas criaturas inteligentes desde sua criação, e após muitos anos de trabalho, esta pesquisa finalmente começou a produzir resultados. Como esperado, relatórios de encontros com OVNIs começaram a circular, e o governo e a NASA estão agora procurando manter este conhecimento escondido do público. Recentemente, os astronautas da ISS estavam fazendo alguma manutenção de rotina na estação, mas enquanto a câmera rolava, um objeto metálico em forma de pinha passou pela estação espacial antes de se curvar para cima e explodir para o espaço. Scott C. Warren, o fundador do UFO Sightings Daily, foi o primeiro a observar o objeto voador não identificado e ele forneceu um vídeo de onde ele estava e como ele era. Ele explicou: "Eu estava vendo a estação espacial ao vivo da live da NASA quando notei a câmera fazendo um zoom sobre um objeto estranho vindo de baixo da estação espacial. No início eu pensei que era uma cápsula ou um satélite, mas a sua velocidade aumentou. Depois de 22 minutos, disparou para cima e para o espaço profundo. Eu pensava que, se fosse uma cápsula, ela teria entrado em órbita terrestre baixa e depois descido para a Terra. Mas quando esse objeto disparou para o espaço profundo, ele me deixou muito perplexo. Essa poderia ser uma nave alienígena de tecnologia ultra secreta da USAF, mas eu acho que não. A pessoa na câmera parecia desanimada e despreparada para o seu súbito aparecimento." Como Scott aponta, quem estava encarregado da câmera da NASA também observou a coisa, porque deu um zoom nela. Ninguém da agência espacial ainda comentou o que poderia ser, mas essa não é a primeira vez que isso acontece. Na corrente ao vivo da NASA, em 2016, uma luz estranha foi detectada perto da Terra. A alimentação foi interrompida logo após seu arejamento.
A alimentação da NASA, que normalmente exibe uma visão da Terra como vista pelos astronautas estacionados na Estação Espacial Internacional, exibiu algo um pouco incomum por alguns segundos. Uma luz fraca era visível na distância caindo em direção à Terra. Porém, o objeto parou de cair e pairou em posição antes que o fluxo de vídeo fosse interrompido. A filmagem foi originalmente examinada pelo usuário do YouTube StreetCap1, que rotineiramente estuda ocorrências celestiais estranhas. Isso pode muito bem ser um meteoro ou algo parecido, o usuário adicionou no upload do YouTube. O que o tornou interessante foi o corte da câmera quando o OVNI parecia parar. A NASA comentou posteriormente o clipe, afirmando que provavelmente não era um OVNI, mas só um pedaço de lixo espacial. A luz poderia ser qualquer número de coisas. Um reflexo na lente da câmera, radiação atingindo um sensor no sistema de visualização de alta definição da Terra, um satélite, um meteoro ou uma das dezenas de milhares de pedaços de detritos espaciais que atualmente circundam o planeta, especulou a mecânica popular. Um representante da NASA entrou em cena assegurando à mecânica popular que nenhuma nave espacial alienígena jamais foi vista, perto ou longe da Terra. Então, o que exatamente a NASA está encobrindo? De acordo com o porta-voz da NASA, Daniel Huot, a alimentação ao vivo não foi cortada intencionalmente. De acordo com Huot, as câmeras da Estação Espacial Internacional são controladas automaticamente. A estação passa regularmente fora do alcance dos satélites de rastreamento e retransmissão de dados usados para enviar e receber vídeo, voz e telemetria da estação, explicou Huot. Para o vídeo, sempre que perdemos sinal, as câmeras mostrarão uma tela azul ou uma planilha de vídeo preferida. As pessoas nas mídias sociais, no entanto, são céticas quanto à afirmação da NASA de que a transmissão não foi intencionalmente interrompida. Alguns no Twitter disseram que fechar as filmagens ao vivo era suspeito, enquanto outros simplesmente querem ver os alienígenas dos quais a NASA pode ou não estar ciente. Uma pessoa escreveu o seguinte: outro OVNI, outro corte de alimentação, outro motivo para questionar por que a NASA sempre tem um problema com os vizinhos. Apesar de todos esses avistamentos e hipóteses, a NASA não fez nenhum comentário formal sobre esses eventos. Apesar de alguns especialistas acreditarem que o primeiro encontro foi um erro técnico, razão pela qual a câmera foi desligada. Entretanto, foi insuficiente para explicar os objetos vistos na transmissão ao vivo, o que não satisfez os pesquisadores e ufólogos alienígenas. O que ainda é um mistério até hoje é por que a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço não saiu para desmentir essas alegações se elas são falsas mesmo. O professor Andrew Balog, do Imperial College London Department of Physics, foi entrevistado sobre esses avistamentos alienígenas. Em uma entrevista com o Mail Online, ele disse: geralmente falando, os avistamentos de OVNIs podem ou ser explicados por algum efeito de artefato, pode ser lixo espacial e pode ser deixado sem explicação, já que não há evidências suficientes para sustentar as suposições e seria um cenário muito complexo julgar o conteúdo do vídeo neste caso, especialmente com a má qualidade do vídeo. Mas suponha que a NASA tenha acesso a imagens de alta qualidade das filmagens nesse caso. Eles podem decidir investigar mais a fundo se desejarem. Entretanto, a NASA ou suas autoridades ainda não comentaram o incidente. Entretanto, a antiga obsessão por OVNIs à espreita sobre a Terra cresceu depois que o Pentágono publicou 3 breves filmes retratando fenômenos aéreos não identificados em abril. Os 2 vídeos datam de 2004 e 2015 e mostram objetos voando em altas velocidades que permanecem não identificados até hoje. Um objeto cilíndrico branco foi recentemente testemunhado voando pela ISS no mesmo dia em que a Estação Espacial relatou uma série de objetos de alta velocidade viajando próximo. A transmissão ao vivo relatou 2 avistamentos, que foram então carregados no YouTube por um usuário chamado MrMBB333, sob a descrição: ok, algo está claramente vagando pelos céus deste planeta. Não faz muito tempo, um relatório do Pentágono afirmou que, embora os avistamentos de OVNIs possam ser confirmados, os alienígenas não podem ser. Os analistas especulam que os misteriosos objetos voadores detectados pela inteligência americana poderiam ser tecnologia avançada fabricada por países como a China e a Rússia. Os Estados Unidos mudaram a classificação dos OVNIs para UAPs, fenômenos aéreos não identificados. Vale salientar que o mal-entendido comum sobre a vida alienígena é que eles vão se parecer e agir como nós. Os cientistas têm frequentemente destacado como as formas de vida podem ser complicadas, até mesmo os seres humanos. Os processos evolutivos em outro planeta podem ser muito diferentes dos nossos. Um monstro parecido com uma bolha sem rosto ou boca poderia ser uma espécie altamente avançada de outra galáxia.
A presunção de que todos eles se parecem com seres humanos é cientificamente incorreta, como ilustrado maravilhosamente na série curta visualmente espetacular da Netflix chamada Mundos Alienígenas. A transmissão ao vivo e as imagens da Estação Espacial Internacional se tornaram uma importante fonte de prova para os crentes em OVNIs. Ela se tornou mais do que simples evidência, mas também uma base para teorias conspiratórias sobre a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço e o que mais a ISS pode estar escondendo, embora os cientistas sejam céticos. Os cientistas examinaram a situação inúmeras vezes e concluíram que os relatos de avistamentos de OVNIs são muito provavelmente o resultado de um fenômeno psicológico conhecido como pareidolia. A pareidolia é uma condição na qual o cérebro reage notando objetos significativos em locais totalmente aleatórios. O autor do Manual de Investigação de OVNIs, Nigel Watson, contou ao Mail Online sobre a pareidolia em relação a esses relatos de OVNIs. Ele afirmou que a grande maioria dessas imagens de OVNIs eram tão confusas e misteriosas quanto aquelas carregadas por testemunhas de OVNIs na Terra. Muitas delas têm explicações realmente básicas. Ele concluiu que quanto mais a NASA nega ou explica tais ocorrências, mais pessoas acreditam que existe uma conspiração para encobrir o fato de que alienígenas estão visitando o nosso planeta. Neste ponto, os entusiastas dos OVNIs estabeleceram outras conspirações que a NASA está ocultando muito mais do público. Estas conspirações giram em torno da questão de se a NASA está agora em contato com uma civilização avançada e está ocultando esta notícia do público. Enquanto estas aeronaves permanecem inexplicadas, provas do registro da ISS ou dos Estados Unidos respondem a algumas perguntas que têm sido mantidas do público em geral por décadas. Que os estrangeiros podem ter visitado a Terra, com ou sem conhecimento humano. Você está fascinado com o pensamento de civilizações alienígenas que nos contatam na Terra? Fala pra gente nos comentários abaixo.